Muito bem, o nosso convidado no programa Voz do Legislativo desta semana, vereador professor Daniel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Daniel Santos, e quem nos acompanha também. É um prazer estar aqui conversando, dialogando com a nossa querida comunidade de Prazer Gramado. é nosso em recebê-lo aqui. Como a gente está nesse negócio das bandeiras, aí uma semana vermelha, outra laranja, enfim. Nessa semana, até que enfim, a laranja para o comércio poder abrir também. Estamos na Semana dos Pais aí, né, vereador? Exatamente, né? Aproveitar também já deixar minha homenagem a todos os pais, em especial o meu, seu Emílio Keller, conhecido na Piratini Isso também, aí. e em especial a todos, né, que cuidam das crianças, né? E é muito importante para o comércio uma abertura. Obviamente, né, Daniel e comunidade, lembra, nós saímos da vermelha para a laranja, mas nós estamos num momento muito É crítico isso aí. ainda. O hospital também tem uma questão assim de muitas pessoas procurando atendimento médico, muitas pessoas testando positivo, então nós precisamos manter os protocolos e sim, né, e a bandeira laranja nos permite isso, fazer uma abertura na Sim. medida do possível. Ainda não é o ideal, nós precisaríamos ter uma retomada de todos os eventos, mas é o que se apresenta hoje. Então a gente saúda também o fato de poder que a rede gastronômica, com Sim. todos os cuidados, que as lojas possam abrir, pelo menos parcialmente, para poder atender as pessoas e para que a economia possa circular. Pois Inclusive, é. nós estamos reivindicando, né, eu tenho dialogado também com o presidente da FAMURGS, que é o prefeito Maneco, que é do meu partido, da cidade de Taquari, hoje é o presidente da FAMURGS, e a FAMURGS tem dialogado com o Estado para que os municípios possam ter uma autonomia maior. Eu acho que nesse sistema de distanciamento controlado, nós vivemos um estado, num país onde as características econômicas são peculiares. Então, nós também precisamos ter uma autonomia maior. Por exemplo, se abrir a rede hoteleira lá em 40%, Uhum. poder também abrir a rede gastronômica, os parques na mesma proporcionalidade. Pois é. Né? Então, essa autonomia seria importante para os municípios e os prefeitos. Aliás, quem conhece a situação dos municípios realmente são os São os prefeitos, são as prefeitos, autoridades né? locais, né? E eu te dou um outro exemplo. Nós tivemos na semana passada, o colega vereador Luia, que é o presidente da comissão de mérito, né, nós fizemos uma reunião com o presidente da Gramado Tour, Sim. né, para falar sobre os próximos eventos. Então, ali nessa reunião com o presidente da Gramado Tour, nós falamos sobre o Festival da Gastronomia que está chegando, Uhum. o Festival de Cinema. Embora não vai ter público no Festival de Cinema, nós vamos ter as pessoas transmitindo do festival, vai ter o tapete vermelho, vai ter atividades aqui, e isso vai acabar atraindo mais as pessoas. O Sim. Festival da Gastronomia não vai ser na rua, mas vai acontecer dentro dos restaurantes. Enfim, o Natal Luz também nós não vamos talvez ter esses eventos abertos ao público, onde cria aglomeração, mas a intenção do Natal Luz é, sim, abrir lá em novembro, dezembro, para parte das pessoas poder assistir. Lembrando Certo. que esse evento é fundamental, porque ele é a esperança da nossa economia também numa retomada. E, óbvio, para isso, nós vamos precisar ter mais autonomia nos nossos protocolos. Inclusive, eu estou encaminhando essa semana um pedido, porque nós precisamos de um planejamento do gabinete de crise, do próprio município. Quantos fiscais nós vamos ter? Não fiscais, mas esses orientadores Orientadores, né? sanitários que vão precisar estar na frente vão ter que estar na rua coberta, na rua torta, no Lago Negro, no Parque Hotel, nos lugares de maior aglomeração, orientando as pessoas. Lembrando, nós precisamos manter os protocolos, isso vai seguir pelo menos até o final do ano, início do ano que vem, até nós temos uma vacina, e nós precisamos nos organizar. Sim. E, para isso, os municípios precisam, no nosso caso, de uma autonomia maior também para esse futuro. Pois é, a notícia boa, né, é que foi trazida pelo presidente, atual presidente da Gramado Tour, que o Natal Luz, de qualquer maneira, tem que sair, é obrigatório que saia, até porque também é uma questão de sustentabilidade da Gramado Tour mesmo, né? Exatamente, para sustentar a Gramado Tour, né, Daniel? E muito mais do E que isso. poder fazer os eventos no ano que vem também, né? Exato, para manter ela, porque ela é o motor do nosso turismo. A gente tem que entender, compreender a importância da Gramado Tour. Ela é uma instituição que tem participação da iniciativa privada, do poder público, mas ela está acima, né, no sentido do turismo da cidade, porque é ela que organiza os principais eventos. E mais do que isso,
o Natal Luz precisa sair para que a gente tenha uma retomada da nossa verdade. movimentação e manter a economia. Nem que o município tenha que aportar recursos também, porque é o Natal Luz que vai manter uma circulação permanente. Sim. E a gente também entende que as pessoas vão querer cada vez mais fazer turismo, né? O turismo, as pessoas estão com muita vontade de fazer turismo. Não há segurança hoje para isso. Muitas Sim. pessoas também economicamente estão sofrendo, mas a gente sabe que com a melhora gradativa, Gramado é o destino procurado por todos. Né? E eu tenho conversado seguidamente com pessoas ligadas ao turismo, donos de hotéis e tudo mais, e eles estão dizendo que as pessoas já estão procurando, para a partir de setembro, outubro, a hospedagem, já estão também aportando 50% na hora da compra, né? Exatamente. Que é através do cartão de crédito e tal, já deixando 50%. Quer dizer, então, as pessoas querem realmente viajar. E é o que, inclusive, está hoje pagando alguns Mantendo, servidores, né, é Daniel? verdade. Não, assim, não há dúvida sobre isso. Nós precisamos fazer o Natal Luz, nós precisamos recuperar a nossa economia, nós precisamos fazer isso com segurança. Né? Eu acho que é hora de não ficar achando. A gente sempre quer achar um culpado e crucificar alguém. Eu acho que é hora de se unir as forças, cada um como pode, para que a gente possa ter essa retomada gradual da nossa economia. Por isso que eu insisto, as pessoas só vão vir para Gramado se tiver segurança. Se nós tivermos o hospital, como a gente melhorou, estruturou ele, nós estamos já, eu vejo assim, visualmente uma campanha para se usar também os protocolos de segurança, mas eu também tenho sentido falta, e a comunidade tem cobrado isso, e isso leva um tempinho para fazer, que é mais orientadores nos pontos de maior aglomeração da cidade. É isso aí. Bom, essa semana, na segunda-feira, foi aprovado aqui pelo Poder Legislativo o plano de arborização. Exatamente, né? O Plano Municipal de Arborização, que é importante, é um planejamento de quais árvores, em que locais, tanto privado quanto espaços públicos, para que a gente possa manter uma característica que sempre foi uma marca de Gramado, que é a sua arborização, né? Então, o plano ele fala onde, como, quando, quais são as expectativas de melhorar e de criar um planejamento. Por isso que é importante o Plano Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, porque ele institui, assim como o Plano Municipal de Arborização, uma política pública permanente, independente do partido, do governo, mas que a gente possa seguir Plano Municipal de Saneamento Básico, para que a gente possa seguir políticas públicas permanentes com planejamento na cidade. E não é uma questão só de beleza, né? É uma questão de natureza, de saúde, né? De sombra, né? Claro que é bonito para nós todos, para o turista que vem nos visitar, para quem chega na cidade e tal, mas também é uma questão de qualidade de vida, né? É isso, e a estética é importante, mas a questão do meio ambiente é importante, né? E a questão do sombreamento. Só que se cada um for plantando, cada um vem e faz como acha que deve ser, nós acabamos, às vezes, inclusive, errando. Talvez determinadas árvores, a raiz ela se expande demais, ela acaba danificando o calçamento, enfim. Por isso que é bom ter um planejamento, ter regras e ter um olhar de cidade. Aliás, nesse ano aqui, a Câmara de Vereadores aprovou planos importantes para o município, né? Exatamente. O Plano Municipal de Cultura também, né? É um plano muito bacana, construído a muitas mãos, que também olha para o futuro da cultura na cidade. O senhor esteve visitando aí as obras ali na bairro Piratini, lá no antigo Campo da Ortopé. Campo da Ortopé, né? O conhecido Ernestão, por todos nós, né? Como Campo da Ortopé. Eu sabe, Daniel, que eu estou feliz, mas também preocupado, porque o Campo da Ortopé é uma demanda antiga. Foi minha primeira emenda que eu busquei junto ao deputado Henrique Fontana, né? E felizmente agora está se concretizando. Foi feita a pista de caminhada, vocês vão passar pela... Né, quem passar pela Piratini vai ver que eles vão estar erguendo já hoje, nos próximos dias, já as estruturas metálicas. Então isso é a emenda de 250 mil, ela é para a quadra, para a estrutura de cobertura dessa quadra e para a pista de caminhada. Mas é um espaço que precisa de melhorias. O secretário Jacó também está numa articulação para fazer a revitalização do restante. Precisa se trocar certa, pintar arquibancada. E eu tenho cobrado muito o executivo, dialogado muito com o FEDOCA, né, com o secretário Jacó, e ele está empenhado para também, além dessas melhorias que foram trazidas com a emenda, deixar aquele espaço como é o espaço no centro da cidade, como está se tornando a Vila Olímpica, a Praça da Amor. Então, muitas praças receberam uma melhoria, e eu faço
até como uma exigência, né, que o maior bairro da cidade, que é o bairro Piratini, tenha a altura, né, um espaço de esporte e lazer, até em respeito, homenagem aos antigos proprietários da Ortopé, né, ao nosso querido Horst Volk, também faleceu agora nesse ano, então uma homenagem também a essa empresa que foi importante, que era proprietária daquela região e manteve por muito tempo aquela estrutura para os gramadenses. E não há dúvida que vai ficar um local bonito, vai ficar aconchegante para a criançada, para os jovens, para os adultos, né? Com segurança, para as famílias, né? Cercado, vai ter também câmera de segurança ali, né? E a gente quer esteticamente um lugar bonito. Nós estamos recebendo as obras, mas precisa, que a gente fala de uma maquiagem, de uma pintura, de um batom, né? Para deixar bonito. Assim como também eu tive acompanhando, Daniel, se me permite, falando com o Quevedo, nós também tivemos o plano de mobilidade urbana. Sim. E no plano de mobilidade urbana aparece também com destaque a implementação de sistema cicloviário em Gramado. Foi feita uma etapa ali na Bavária e bairro Planalto. Vai ser ligado do bairro Planalto pelo centro, né, pela Borges, vai vir até ali, eu uso como referência ali a clínica do Dr. Pazeto, de olhos, né, perto da clínica veterinária Dr. Álvaro. Ali vai começar uma outra ciclovia, que vai ser uma ciclovia de verdade mesmo, uma pista específica, que vai ali daquela rótula até a barragem dos do Parque dos Pinheiros. Essa também é uma emenda do deputado federal Henrique Fontana, também de 250 mil, também buscada no meu segundo ano de mandato, e que vai dar segurança para quem caminha por ali, para as pessoas andarem de bicicleta, né? A prefeitura fez a pista, largou ela com os seus recursos próprios, e a emenda ela vai ser para a implementação da ciclovia naquele trecho. E a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana vai ligar, então, o bairro Planalto até essa ciclovia. Sim. E também está marcando a ciclovia lá na Avenida do Trabalhador, na Várzea Grande, para que a gente possa, então, começar a construir, e isso que eu digo, Daniel, como uma política pública do sistema cicloviário. Não importa quem é o próximo prefeito do partido, ele tem um plano a seguir, isso também é bom para os gestores, já existe um planejamento, né, ideias do que se faz, estudiosos trabalharam o plano de arborização, de cultura, assim como na gestão passada foi feito o plano de saneamento, outros planos municipais, e o dever dos vereadores é cobrar a execução e do executivo é executar os planos que foram construídos de forma coletiva pela sociedade. Isso que o senhor traz aqui é importante porque esse é justamente o papel do vereador, né? Ajudar a buscar recursos com os seus contatos em Brasília, a nível estadual também. Enfim, a gente sabe que o Estado passa por muita dificuldade, Brasília também passa por dificuldade, mas esse é o trabalho, de ajudar a construir, mas também fiscalizar. Exato, de cobrar articulação. Eu tenho feito isso como líder do governo, né? Eu defendo o governo, sou líder do governo, tenho orgulho desse posto, defendo os projetos, mas nós precisamos mais do que isso. Buscar recursos, nós temos as emendas dos vereadores, sempre lembrando, né? Não é dinheiro do deputado Fontana, não é dinheiro do professor Daniel, o dinheiro é teu que está escutando. É o dinheiro do contribuinte. É do contribuinte, da sociedade, que nós temos que fiscalizar e fazer esse dinheiro voltar para a comunidade. Então, a comunidade não deve, por exemplo, essa obra da Piratini, o professor, ou Fontana, ou a ciclovia. Isso é de vocês, voltando para vocês. Nós estamos no nosso mandato, nós ganhamos para isso, eu ganho um salário para fazer meu trabalho como vereador, inclusive, faço com muito gosto e muito orgulho, eu ganho já para isso. Então, o que eu tenho que devolver para a sociedade é isso, Daniel, é trabalhar, é fiscalizar, é estudar. Todo projeto que entra nessa casa, eu estudo ele, eu me preparo, busco informações, seja inclusive da situação, da oposição, eu dialogo com a sociedade para poder tomar as melhores decisões, o que é importante para a cidade. É isso aí. Poço Artesiano, bairro Moura, você está acompanhando também esse processo aí? Hoje também eu estive no bairro, ontem na verdade, né, no bairro Moura, onde está sendo feito um poço artesiano para tentar, né, eu tenho fé que a gente vai conseguir eliminar esse que é um grande problema da cidade. E na Moura não é só no Natal, não é só no período de grande circulação. O bairro Moura e Dutra sofrem com essa oscilação. Algumas regiões, na Serra Grande, na Várzea Grande, né, na Piratini tem um lugar também que sofre com oscilação. São lugares lá no Vale dos Pinheiros que são pontas de rede que sofrem com oscilações. Então, a Corsã que a gente cobra e critica muito,
tem feito algumas obras, que eu estou fazendo uma série de matérias também na página do professor Daniel, na minha página, para poder acompanhar, porque a gente cobra, critica, mas a gente também tem que ir lá ver, acompanhar, ver o que eles prometeram, se eles estão cumprindo. Então, esse poço na Moura é do lado ali daquela quadra esportiva que foi construída entre a quadra e a Secretaria da Agricultura. Certo. Ele vai aumentar a capacidade. A partir de setembro ele vai operar de forma permanente e o objetivo dele é acabar com essa oscilação na região da Moura e Dutra. E está programado para outubro, além do poço, que vai ser interligado na rede, também um reservatório com grande capacidade para que a gente possa deixar, né, que a Corsã possa cobrir permanentemente aquele local que tem sofrido com oscilações. Sim. Tem também, eu vou estar essa semana na Dutra, na nova estação de tratamento, vou estar acompanhando a estação de tratamento, a ampliação lá na descida da Piratini também. Tem outros postos artesianos também sendo ligados, porque nós precisamos cobrar sim a Corsã, mas também acompanhar o trabalho deles e também agradecer quando eles fazem uma obra que é importante para a região. É recurso da Corsã mesmo? É recurso da Corsã, e é isso, né, Daniel? Porque não adianta nós todo final do ano sair berrando, gritando, fazendo vídeo no Facebook. Durante o ano, né? Tem que cobrar durante o ano, acompanhar durante o ano. E não vai melhorar o nosso problema no final se essas obras que a Corsã prometeu não serem executadas. Então, eles anunciaram um plano que está guardado comigo, dos próximos 3, 4 anos, não importa se eu seja vereador ano que vem ou não, ou esteja em governo, oposição, eu vou estar cobrando, acompanhando, porque eles vieram aqui, nos mostraram um planejamento para cessar com esse problema de falta de água nos períodos de pico. Nós fomos destaque nacional por falta de água no final do ano. Sim. Isso não pode mais acontecer, e esses poços, que eu vou falando sobre eles ao decorrer das próximas semanas e meses, eles são fundamentais para isso, porque nós aumentamos já lá em São Chico a capacidade de trazer a água de São Chico, do Poço da Faca até os reservatórios. Tem planejamento de aumentar também, eles também prometem aumentar a capacidade de tratar a água, de adutora para trazer mais água para Gramado, e locais específicos também, a criação de poços artesianos, porque a cidade cresceu demais e a infraestrutura também não cresceu da mesma forma. E assim como o saneamento, que eu julgo, nesses 3 anos e meio de mandato, tenho identificado problemas, até para a gente olhar para o futuro, um grande gargalo hoje de Gramado, que é a questão do saneamento básico, do tratamento. Nós precisamos também evoluir. Eu sei que existe uma negociação do Estado de concessão para uma privatização, na verdade, né? Uma Certo. Concessão da questão do saneamento na nossa região, inclusive, e a gente precisa trabalhar para que, de alguma forma, a população receba um direito que é constitucional, que é do saneamento básico. E a gente lembra muito bem, né, lá no final do ano passado, início desse ano, durante o Natal Luz, aí, os empresários dos hotéis, dos restaurantes, comprando água, caminhões pipa. Isso não pode acontecer, né? Imagina o lucro que poderia ser um pouquinho maior, foi menor por causa disso, né? Exatamente. E a imagem, né? E o nosso morador, e é isso também, né, Daniel? E tem regiões como a da Moura e a Dutra, né? Por isso que é importante que, inclusive, fora dos períodos de pico, tem problemas de abastecimento. Eu tive conversando com os moradores da Moura, eles dizem que é problema de décadas, né? A oscilação não é deles, porque são, às vezes, pontas de rede, são lugares mais difíceis. Por isso que tu tem que ter um poço ali, tu tem que ter um reservatório, e tu tem que ampliar a capacidade também de forma pontual em algumas regiões da cidade. É isso aí. Loteamento Carasal também, uma obra que está lá parada faz muitos anos, né? Um loteamento que é necessário. Até conversava essa semana com algumas pessoas e nós falávamos sobre essa questão, essa falta de casas populares para as pessoas, né? E a gente sabe que o valor de aluguel aqui é um pouco mais alto que outras cidades, outras regiões, e tem um entrave com a Caixa aí para a construção dessas casas. Exatamente. Assim, né, Daniel, como nós temos esse problema no saneamento, que é um problema estrutural, nós temos um outro, sim, gargalo que eu compreendo da cidade hoje, é a questão da habitação social, né, que são as casas populares. Hoje um trabalhador tem imensas dificuldades de pagar o aluguel, quem diria de comprar um terreno pela valorização da cidade. Sim.
A nossa cidade, por ser tão desejada, tão querida, né, ela atrai muitas pessoas, atrai também a especulação imobiliária, são coisas que são incontroláveis, são questões de mercado. Então, é competência do poder público, é dever do poder público criar áreas de interesse social, né, e resolver a questão do Carasal. O que está acontecendo de bom é que na discussão do plano diretor, foi feito o plano de mobilidade urbana, agenda estratégica, e agora está em discussão o plano diretor. Se não fosse a pandemia, provavelmente já estaria na casa também para ser discutido. Ali está se contemplando também áreas de interesse social, para que os próprios empresários, a própria iniciativa privada também possa ela criar blocos, condomínios também de alcance da população, mas tu precisa também criar uma política pública, um zoneamento para isso, tu precisa criar condições para que o próprio privado consiga criar essas áreas e proporcionar áreas de interesse social. No loteamento Carasal, eu não vou nem trabalhar com o histórico, que também eu acho que é algo que a gente tem que resolver e avançar, mas o que acontece hoje é o seguinte: foi feito o chamado sorteio, as pessoas já estão numa classificação, a Caixa, inclusive, já abriu contas. A Caixa, numa terceira etapa agora, já existe uma construtora que fez o projeto para construir as casas, a Caixa disse que não aprova, né, está inviabilizando ser construído casas. Ela alega que esses terrenos em declive, e são muitos que seriam em declive, está inviabilizando economicamente o Minha Casa Minha Vida ali. Então, o que fez o município junto com a construtora? Eles criaram um novo projeto que já está em análise na Caixa, que é com blocos. O que eu achei bem interessante, né? São blocos habitacionais. Lembrando, é uma construtora de qualidade que está nesse processo, que é a Construarte. Tu vê eles fazendo só coisa de qualidade boa. Esse também é um problema, que tem muita gente que pegou lá Minha Casa Minha Vida, não entregou coisas que há 5 anos hoje estão entrando em colapso. Então, é uma empresa qualificada, que tem o respaldo e o respeito que a gente conhece, sabe onde é, conhece da onde, né? E eles estão fazendo blocos que, inclusive, vai contemplar daí áreas de lazer também, um campo, enfim, áreas de lazer e blocos não muito grandes também, não são edifícios muito grandes, são com um número menor de apartamentos, que vão possibilitar as pessoas, da mesma forma, serem receber, né, a sua habitação. Lembrando, o município entra com a área e os moradores precisam ter aprovado na Caixa. É uma outra questão, não depende só do município, existe um agente financiador, que é a Caixa, que, através de um programa federal, que é o Minha Casa Minha Vida. E eu fiz uma live, então, na semana passada, com a secretária do Planejamento, da Assistência Social, com uma das pessoas que também está na fila há muitos anos, para a gente tirar dúvidas e tentar, né, trazer informação também para a comunidade. E a gente está à disposição, trabalhando no sentido de que a gente possa, sim, de uma vez por todas, entregar o loteamento Carasal, mas muito mais do que isso, Daniel. Isso é pouco para Gramado. Nós precisamos criar uma política pública permanente, áreas de interesse social, para que mais pessoas possam também ser contempladas, né, e poder ter acesso à habitação. Isso que o senhor falou é importante dizer que o município dá o terreno e é financiado pela Caixa, quem paga cada um que for contemplado. Isso, né? tu tem que pagar não é de graça. Tu ganha a área, mas o imóvel tu paga, né? Isso aí, importante dizer tem isso. Um custo, obviamente, e tem que ter a aprovação do nome, né, da pessoa na Caixa Econômica Federal. Muito bem. Te agradecer, então, vereador professor Daniel. Até a próxima oportunidade. Bom restante de semana. Obrigado, até mais.